Algumas semanas atrás eu conversei com vocês a respeito desse livro, né, do GoPro. Tá? É um livro muito legal, ele ensina bem a respeito do nosso negócio. Então eu já tinha falado essa primeira parte, eu vou passar nela bem rapidinho, só para a gente poder chegar no segundo tópico, que é o que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Então, quem escreveu esse livro é o Eric Worre. Ele diz o seguinte, que toda vez que ele faz uma palestra, que ele pergunta qual é o negócio do sonho das pessoas, as pessoas normalmente, essas coisas aqui estão nessa lista, né? O que não deve ter? Chefe, trânsito para o trabalho, tem uns que não querem acordar cedo, politicagem e por aí afora. E o que deve ter no negócio? Ele falou que isso é um consenso. As pessoas querem trabalhar em algo que seja positivo, que tenha um ótimo produto e serviço, renda ilimitada, renda residual, trabalhar com quem gosta, liberdade de tempo, com algo que tenha valor, crescimento pessoal, baixo risco e muitas risadas. Então, normalmente essa é a lista que acontece. Aí ele falou o seguinte, né? Quais são as carreiras que nós temos normalmente no mundo? As carreiras de colarinho azul, colarinho branco, vendas, empresário, investidor. Se você pegar essas carreiras aqui, todas elas vão ter coisas da lista que você não quer e da lista que você quer, mas elas não conseguem ter todas as coisas. Então você vai ter que fazer uma concessão, né? Vai perder em umas coisas e vai ganhar em outras. Então ele fala o seguinte, né? Que no mundo ele está se movendo para o lado de uma economia de performance, ou seja, você vai ser remunerado apenas pelo seu desempenho. Hoje você já consegue ver isso, por exemplo, com os garçons. Normalmente um garçom ele tem um salário muito baixo e a maioria do salário dele é feito através de comissões. Né? O vendedor, ele tem muito isso também, né? Alguns vendedores. Você tem que demonstrar um ótimo trabalho para que você possa ser bem remunerado. Então isso é uma tendência mundial, né? Isso já existe mais forte em alguns países e com certeza vai acabar chegando aqui no Brasil. Então ele fala o seguinte, né? Se você está esperando que a economia reaqueça e que os empregos voltem, não façam isso, eles não vão voltar. Ontem, por exemplo, eu tive uma conversa muito engraçada, né, com o meu genro. Ele falando que ele estava vendo num programa de televisão falando a respeito daquela máquina do cartão de crédito que ele nunca tinha visto. Aquela maquininha que a gente passava o cartão, né, com carbono em alto relevo. E ele ficou impressionado quando ele viu aquela máquina. Ele falou, gente, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. E ele começou a perguntar, mas como é que o cartão era aprovado? Como é que era feita a aprovação do cartão? Então, eu estava contando para ele, né, que você tinha um número do estabelecimento, você ligava para um telefone e você passava o número do seu estabelecimento, passava uma senha e passava os dados do cartão e eles viam lá se o cartão era aprovado ou não. Aí a gente estava parando para ponderar. Essa profissão, ela acabou. Então, aquela pessoa que ficava lá, né, tinha várias e várias pessoas que atendiam, porque às vezes demorava, a época de final de ano era um inferno para você aprovar um cartão de crédito. E o que aconteceu com aquelas pessoas que tinham aquela profissão? A profissão delas simplesmente acabou, não existe mais. Então, isso tem acontecido com várias profissões. As profissões estão acabando. Então, se a pessoa está esperando que os empregos voltem, eles podem ficar esperando, porque muitos desses empregos não vão voltar. Não é porque acabou o emprego, é porque acabou aquela profissão, ela não existe mais. Né? Cada momento, o mundo tem tido um novo formato, as coisas têm acontecido de uma outra forma. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, ele fala que o marketing de rede ele não é perfeito, ele só é melhor. Então ele não é perfeito, mas ele é melhor do que todas aquelas profissões que a gente viu, tá? Só que o marketing de rede ele tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Você tem que aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Quando no primeiro momento você diz que trabalha com multinível, é muito engraçado, hoje até menos, né? Mas há um tempo atrás as pessoas falavam assim, mas você trabalha em casa? Então você não trabalha. A sensação que tinha é que você era um à toa.
porque você estava em casa trabalhando, ou o teu negócio não é um negócio muito sério, que é um negócio de conversar com pessoas, de desenvolver, de ler. Então isso era um mundo meio estranho para as pessoas. E muitas pessoas, elas ainda até hoje, né, acham que o teu negócio não é um negócio sério, ou que você entrou numa furada. É muito engraçado uma pessoa que não entende de negócio, que não é uma pessoa que tem sucesso financeiro, de conversar com você a respeito de sucesso. Então isso é o que acontece na maioria das vezes. E você tem que aceitar isso, né? Você tem uma perda temporária de estima social. Então, e ele fala o seguinte, gente, se você vai se envolver com marketing de rede, seja um profissional. Então nós precisamos ser profissionais naquilo que nós fazemos. Então ele dá 3 perfis de pessoas que trabalham com multinível, né? Tem o poser, que são aquelas pessoas que tratam essa profissão como um bilhete de loteria. Eles acham que eles vão ficar ricos da noite para o dia. Os amadores, né, eles focam de diferentes pontos, né, eles acham que tem que ter sorte, que tem que ter o tempo certo, que tem alguns atalhos, que você tem que entrar, né, de repente tem que abrir um buraco na rede para que você possa entrar e por aí afora. Tá? E tem os profissionais, que são aquelas pessoas que trabalham de maneira profissional, que encaram esse negócio realmente como uma profissão. Então ele fala que no negócio de multinível você tem produto, plano de marketing e você. O único diferencial que tem numa empresa é você. Porque se o produto funciona, se as pessoas têm resultado e têm sucesso com o produto, ele também funciona para você. Se tem pessoas que fazem um plano de marketing, que tem resultado e que tem sucesso, então o plano de marketing funciona. A única coisa diferente é você, sou eu. Então nós precisamos parar para pensar o que nós estamos fazendo que ainda não conseguimos ter o sucesso que esperávamos, né? O que nós precisamos fazer para que isso aconteça. Então ele fala sobre algumas habilidades. Então hoje é isso que nós vamos começar a estudar, essas habilidades. Então a primeira habilidade que ele fala é de encontrar os prospectos, né? São as pessoas que você vai convidar para o teu negócio. Como é que você faz isso? A segunda coisa é como você convida eles, como você apresenta o teu produto e negócio. Então isso é a terceira habilidade. A quarta habilidade é como você faz o acompanhamento com seus prospectos. Como você ajuda os seus prospectos a se tornar um cliente ou distribuidor, né? A sua habilidade 5. A 6 é ajude o seu novo distribuidor a começar de forma correta. E a 7, como é que você ajuda, como é que você aprende a promover eventos. Então nós vamos passar, né, durante essas semanas sobre essas habilidades. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre 2 habilidades. A primeira delas, como é que você encontra os prospectos? Como é que você faz isso? Então, o grande erro das pessoas que entram numa empresa de multinível é não conhecer o negócio e já começar a fazer sem ter uma estrutura. Então, vamos aprender a trabalhar de maneira profissional. Então, primeira coisa, né, vamos aos perfis. O que o poser faz? O poser é o seguinte, ele faz uma lista mental de 3, 4 ou 5 pessoas que entrariam no negócio e todo o futuro dele depende da resposta dessas pessoas. Se essas pessoas disserem sim, ele beleza, o negócio dele começou. Se as pessoas dizem não, o negócio dele já acabou por ali, tá? Então, para ele, a única chance real que ele tem é a sorte. O amador ele elabora uma lista escrita, ele começa a trabalhar com entusiasmo, mas sem muita habilidade. E a ansiedade dele aumenta quando a lista diminui. Ele não sabe fazer com que a lista dele se torne uma lista permanente. E os profissionais? Os profissionais eles se comprometem a jamais parar de acrescentar novos nomes à lista e ele pega o contato de cada pessoa que ele conhece e encontra, né, de maneira bem criativa. Ele faz isso. Então esses são os profissionais. A lista dele nunca acaba. Então, qual é o primeiro passo que uma pessoa tem que fazer quando ele começa a desenvolver esse negócio? Não é sair falando com todo mundo. Esse é o grande erro. A pessoa não conhece a empresa, não conhece o produto, não conhece o sistema e ele sai falando para todo mundo e normalmente de maneira errada. Que normalmente as pessoas falavam, né? A ilusão que se criou é o quê? Que no marketing multinível você vai ficar rico da noite para o dia. Né? Você vai ganhar 10 mil de uma hora para outra. Então a pessoa chega para você e fala, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro, vou fazer acontecer.
E a pessoa olha para você, caramba, né? Vê que você não tem a mínima condição para aquilo naquele momento. E você começa a queimar os teus contatos. Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? É fazer a maior lista que você puder e incluir todas as pessoas. E sabe por que é importante você fazer essa lista? Que quando você faz a lista, você esvazia sua mente no papel e você abre espaço para novos contatos. Então é muito importante que você faça uma lista e que você coloque o nome das pessoas. Entra ano, sai ano, você vai ouvir tudo isso da mesma maneira no multinível, porque é assim que funciona. Se deu certo com todo mundo, por que com você não vai dar? E uma coisa interessante que ele fala é o seguinte, né, que existe uma teoria, a teoria da conexão. Nós estamos conectados a todas as pessoas através de 6 contatos. Qualquer pessoa que você quiser nesse mundo, você está conectada nela através de 6 contatos. Aí eu parei para pensar e falei, gente, é uma grande verdade. Todas as pessoas que vocês pensarem, pensa num deputado, em qualquer pessoa, você sempre vai estar conectado por 6 pessoas. Então, por que essa teoria é importante? Porque você tem que pegar a lista que você fez e você pensar em quem as pessoas que você colocou na lista conhecem. Porque o mais interessante é o seguinte, você pode morar na mesma casa com uma pessoa, ele vai conhecer pessoas que você não conhece. Pode ter certeza disso. Então é muito importante que você comece a fazer essa conexão. Você comece a ver quem são as pessoas da tua lista que conhecem outras pessoas. E você começa a desenvolver por esse lado, ok? Você vai aumentar a tua lista. Como é que você aumenta a tua lista? Todos os dias você vai fazer contato com algumas pessoas. Todo dia. Ou você faz num ônibus, ou você faz no shopping, ou você faz no banco, ou você faz numa fila, você faz em qualquer lugar. Então, o que você precisa fazer? Você tem que adicionar essas pessoas à sua lista. Então, isso que você precisa fazer, tá? Então, sempre lembre de adicionar pessoas à tua lista. Então, a grande dica, né? Você começa a bater papo com a pessoa que você não conhece, começa a perguntar à pessoa do que ela trabalha, deixa a pessoa falar a respeito dela, automaticamente ela vai perguntar a você em que você trabalha também. Então troca cartão com essa pessoa e depois você aprende como é que você fala do negócio para ela, ok? Agora o importante, gente, não ataque as pessoas, né? Você tem sempre que colocar a pessoa na lista, fazer amigo, fazer uma conexão. O nosso marketing é um marketing de relacionamento, não é um marketing para você sair atropelando as pessoas, né? E desesperada atrás delas, porque ninguém gosta de se sentir desse jeito. Então, coloque pessoas na lista, mas não corra atrás dela e nem ataque as pessoas, né? Lembre-se de fazer amigos e se relacione. Então saia de casa, divirta-se, entra numa nova academia, faça um trabalho voluntário, né? Além de ser bom para o teu negócio, você ainda fará grandes amigos. Não, comece a se mostrar. Nosso marketing é marketing de relacionamento. Você precisa se relacionar com as pessoas para que você possa ter sucesso. Então essa é a primeira habilidade que você precisa desenvolver. Aí vamos passar para a segunda habilidade. A segunda habilidade é você convidar as pessoas. É a primeira coisa, né? Não seja um caçador. Ninguém gosta de se sentir caçado. O grande mal das pessoas que entram para uma empresa de multinível no primeiro momento é que ele fica tão chato, mas tão chato, que as pessoas fogem dele. Lembre-se que você tem um marketing de relacionamento, principalmente se você for muito chato, se você disser para a pessoa assim, cadastra comigo que eu vou ficar do teu lado, vou te ajudar, vou estar o tempo todo com você. Quem é que suporta gente chata? O cara vai fugir de você, ele não vai entrar para o negócio, porque ele não suporta isso. Então você tem que aprender a investir em amizade, a conquistar a confiança das pessoas e ser capaz de transmitir habilidosamente a crença de seus produtos e oportunidades. Não vai faltar momento para você poder falar do produto ou oportunidade, mas você não tem que ser chato. Não é que você não tenha que falar, mas você não tem que ficar correndo desesperado atrás das pessoas. Então ele fala aqui da importância das ferramentas. Então existem vários tipos de ferramentas, né? CD, DVD, revista, panfletos, sites, apresentação online, eventos presenciais. Então nós temos várias coisas para você poder te ajudar
nesse negócio, né, para te ajudar como é que você desenvolve o teu negócio. Só que de todos esses, gente, os eventos, eles são os mais eficazes por vários motivos. O primeiro dele, ele que vai ver novas pessoas e construir confiança através de um evento. A pessoa vai lá, ela vai construir. Ela vai se identificar com as pessoas, ela vai aprender sobre os produtos, sobre o plano de marketing, vai ouvir depoimentos com experiência de outras pessoas, ver o suporte da equipe, entre outros. Então, o evento ele faz um trabalho completo para você. Não adianta que você não consegue transferir isso para a pessoa sem que ela participe de um evento. Então, os eventos eles são as melhores opções para as pessoas poderem desenvolver. Então, o que você tem que fazer na realidade é todos juntos focados no método diário. Então, o método diário que você tem que ter é convidar as pessoas para assistirem um vídeo. Então, nós temos vários vídeos interessantes, vídeos de treinamento, vídeos do produto, vídeos do negócio e seguido de um convite para um evento. Então, se você consegue convidar as pessoas para assistir um vídeo e convidar as pessoas para participar de um evento, isso se torna simples e duplicável. Então, você vai ter um negócio que você vai conseguir passar para todas as pessoas. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, essa é a grande mágica do multinível. É você conseguir transferir algo que seja muito simples, que qualquer pessoa pode fazer. Então, a ferramenta, ela faz o trabalho e não a sua sabedoria. Isso é a grande sacada. Não é a sua inteligência, não é porque você sabe mais, não é porque você é uma pessoa especial e diferente. Não. O que faz com que o negócio dê resultado são as ferramentas. Você, na realidade, está levando aquela ferramenta, mas como você, qualquer pessoa tem condições de fazer. Então, o multinível ele tem que ser duplicável. Então, a fórmula do multinível é a habilidade de você conseguir com que um grande grupo de pessoas façam coisas simples de maneira consistente por um longo período de tempo. Então, essa é a grande sacada do marketing multinível. É você conseguir com que as pessoas façam isso, ok? E você deve se desconectar emocionalmente do resultado. Existem algumas regras. Quando você vai apresentar um negócio, vai fazer um convite, se você está tão preocupado de levar um não, pode ter certeza que você vai ganhar um não. Então, o que você precisa? Se desconecta. Você não pode ficar conectado nisso. E a pessoa vai ter que entrar, vai ter que entrar. Não, gente, se ela tiver de entrar, ela vai entrar. Então não se preocupa com isso. Desconecte disso. Se você não ficar emocionalmente conectado, você vai conseguir ter mais resultado no seu negócio, tá? A regra número 1 é essa, gente. Não somos tubarões. Então você tem que se concentrar em educar e informar as pessoas e ser consultores. Você não é um tubarão para sair correndo atrás das pessoas, porque as pessoas elas ficam tão preocupadas da pessoa dizer não para elas, que elas começam a atacar as pessoas de uma maneira absurda. Então você não pode ter esse tipo de pensamento, tá? Não corra atrás das pessoas que nem um tubarão. A regra número 2, seja você mesmo, mas foque apenas em ser o seu melhor. Uma coisa que você tem que aprender, né? Se você é uma pessoa que está sempre reclamando, que está sempre falando de outras pessoas, que está sempre chato, gente, não vamos ser chato. Agora, você não tem que ser também uma pessoa diferente totalmente daquilo que você é, do seu eu, porque quem te conhece sabe que você não é aquilo. Seja você mesmo, mas seja melhor. Tente melhorar a cada dia, para que você seja uma pessoa melhor, tá? Faça com paixão, gente. Entusiasmo é contagiante. Se você chega num lugar e está todo mundo desanimado, daqui a pouco você está desanimado também. Mas se as pessoas estão empolgadas, você acaba se empolgando. Então, sua emoção positiva trará melhores resultados. Então, de qualquer forma, se você estiver animado ou estiver desanimado, o resultado pode, muitas vezes, mudar por isso, pelo ânimo que você vai ter. Se você tem que fazer um trabalho, faça com ânimo. Porque se você tiver de fazer de qualquer forma, se você faz desanimado, você não vai conseguir o resultado que você precisa. Então tenha paixão naquilo que você faz. Regra número 4, né? Seja ousado. Seja você mesmo, porém mais forte. Seja você mesmo, porém mais confiante. Então você tem que ter um toque de ousadia. Não dá para você ser o mesmo que todo mundo. Se todo mundo está indo por um caminho, você não pode seguir o mesmo caminho que todo mundo está indo. Você precisa ter um toque de ousadia. Você precisa falar com mais ousadia, fazer as coisas de uma maneira melhor. Então isso é muito importante.
Outra coisa, aprenda a fazer um convite profissional. Você já fez a tua lista, agora como é que você faz um convite de maneira profissional? Muito simples, né? Então você tem alguns passos. O primeiro passo, sempre tenha pressa. As pessoas respeitam as pessoas que têm pressa, que não têm tempo. Se você é uma pessoa que tem tempo demais, as pessoas não te respeitam. Elas passam a te respeitar quando você tem muitas obrigações, que você está sempre com pressa. Então, toda vez que você for falar com uma pessoa, diga que você tem pressa. Então, se você é uma pessoa de contato quente, você vai dizer para ela, não tenho muito tempo, era realmente importante falar com você, né? Ou estou cheio de coisa para fazer, mas fico feliz de ter lhe encontrado, eu estou de saída, mas precisava falar com você rapidinho. Então, você já tem maneiras de falar com a pessoa que você já deixa claro para ela desde o início que você vai ter, né? Que você está com pouco tempo, tá ok? E o contato fio, né? Agora não é o momento de falar disso, eu estou com pressa mais, né? Eu preciso ir mais. Então você sempre mostrar para a pessoa que você tem pressa. Então vamos lá, gente. Passo número 2. Elogie sinceramente. Então, esse elogio sincero, você tem que falar de uma maneira que seja sincera. Não adianta você fazer elogio falso para as pessoas, né? Se você está conversando com uma pessoa que é uma pessoa de sucesso, você vai falar para ela, você é uma pessoa de sucesso, eu sempre respeitei a forma com que você conduz seus negócios, né? Eu gostei muito do seu atendimento, você se tornou essa experiência fantástica e por aí afora. Mas faça elogio de maneira sincera, ok? Passo número 3, né? Faça o convite. Então, aqui no passo 3, você vai fazer o convite para as pessoas. Então, você vai dizer para ela, posso te fazer uma pergunta? Se houvesse um negócio que você pudesse começar trabalhando em tempo parcial na sua casa e, por fim, substituísse sua forma de renda principal, você se interessaria? Então, o que você está fazendo na realidade? Você disse que estava com pressa, você elogiou a pessoa e você está fazendo uma pergunta para ela agora. Né? A pergunta, então você podia perguntar, você já pensou em diversificar a tua renda? Né? Você pretende fazer o que você faz pelo resto da sua vida? De repente você foi numa loja, uma pessoa te atendeu bem, conversou com você, você viu que é uma pessoa educada, né? Que vale a pena você trazer para o teu negócio. Então você pode perguntar isso para ela. Então é uma maneira educada de você perguntar. Lembra que aqui ninguém está dizendo que a pessoa vai ficar rica da noite para o dia, que vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Não existe nada disso, tá? Simplesmente você está fazendo uma pergunta para a pessoa para que ela possa ponderar a respeito do negócio. Ou então você pode fazer uma outra pergunta, né? Eu acabei de começar um negócio, eu estou muito nervoso, então antes de desenvolver eu preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se eu ensaiasse com você? De você passar o plano, por exemplo, para a pessoa, né? É uma maneira de você fazer. Ou, né, um amigo me disse que a melhor coisa que eu poderia fazer iniciar um negócio seria mostrá-lo para as pessoas que eu respeito, para me darem orientação. Você estaria disposto a fazer isso por mim se eu lhe explicasse de uma forma simples? Também é uma pessoa que você respeita, uma pessoa que você gosta. Isso é muito interessante de você fazer. Então é uma maneira de você chegar na tua lista sem você ser um cara chato e indelicado. Então você está pedindo ajuda para as pessoas da tua lista. Ou eu gosto muito mais dessa abordagem, tá? A abordagem que eu mais gosto é a super indireta, tá? Então eu gosto muito dessa primeira. Quando você fala para um amigo, né? Olha, o negócio que eu estou desenvolvendo, que eu estou envolvido, claramente não é para você. Mas eu gostaria de perguntar, quem você conhece que seja ambicioso, que goste de dinheiro e que ficaria empolgada com a ideia de ganhar uma renda extra? Então, na realidade, você está dizendo assim, ó, isso não serve para você, você não serve para o meu negócio. A pessoa fica tão mordida com isso que ela fala, como não? Eu sou uma pessoa ambiciosa, né? Eu gosto de dinheiro. Você faz o que aqui na realidade com essa abordagem? Você desperta a curiosidade da pessoa. E a pessoa começa a ponderar, fala assim, peraí, que negócio é esse? Aí ele começa a se entusiasmar para que ele possa saber que negócio é esse. Na maioria dos casos, quando você faz uma abordagem direta, as pessoas não te passam o telefone de ninguém sem saber do que você está falando. Aí você vai dizer para ela, faz sentido você querer saber mais antes de indicar seus contatos.
Então, até conheço, mas que negócio é esse? Faz sentido você querer saber mais antes de indicar seus contatos. E você começa a fazer o passo número 4. Esse passo é importantíssimo, gente. E se você... Então, como é que funciona isso? E se eu lhe desse um link para uma apresentação completa, você daria uma olhada? Então, você está fazendo uma condicional. Então, você está propondo para a pessoa que se você fizesse alguma coisa, se ela faria a parte dela, tá? E se eu te desse um DVD, você assistiria? E se eu lhe convidasse para uma conferência online só para convidados, você participaria? Então, você já está fazendo com a pessoa o quê? Um compromisso com ela, tá? Então, quando você valoriza o que tem, as pessoas respeitam. Se pedirem mais informação para você, você vai dizer para ela: eu entendo que você queira mais informações, mas tudo que você procura está no DVD, ou está no link, ou está na apresentação, né? É a maneira mais rápida de você entender do assunto é analisar esse material. E se eu lhe desse o material, você daria uma olhada nele? Então você está pegando o quê? O compromisso da pessoa. Você está pedindo para ela fazer o compromisso dela. E você vai partir para o passo 5, que é a confirmação. Tá? Então você vai ter o compromisso de tempo da pessoa. Então, quando você acha que terá assistido o DVD, com certeza. Então é importante você usarem as palavras que estão aqui. Então, quando você acha que já terá acessado o link, com certeza. Gente, é importante vocês falarem dessa maneira. Sabe por quê? Porque a pessoa vai entender que você não está de brincadeira, que é um negócio sério. Aí você vai fazer a confirmação número 2. E se a pessoa te disser, por exemplo, que vai ver na terça-feira à noite, aí você vai dizer para ela o seguinte: então, se eu te ligar na quarta-feira de manhã, você já vai ter visto o material, certo? E a pessoa: caramba, então isso é um negócio sério, ele está levando o negócio a sério. Aí você vai perguntar para ele na terceira confirmação, né? Qual é o melhor horário para te ligar? Ele vai ter visto na quarta-feira, então qual é o melhor horário para ligar? E não esqueça de ligar no horário combinado. O grande problema também é você marcar o horário, você confirmar com a pessoa esperar a tua ligação e você não ligar. Então, se você marcou, ligue no horário que você falou, ok? E saia do telefone. Lembra lá no início que você estava com pressa? Isso aqui, gente, você faz em 1 minuto. É muito rápido essa aqui. Isso aqui é porque a gente está parando, conversando, estou, né, passando para vocês. Mas isso é feito de uma maneira muito rápida. Então, ótimo, nos falamos, eu preciso correr, um abraço, tchau, e acabou. Então, isso é que você tem que fazer. Você tem que entender que tem que ser muito rápido, que você tem os passos a seguir. Então, é importante que você siga esses passos. Então, no recrutamento, não existe experiências ruins, né, ou experiências boas. Existe apenas experiência de aprendizado. Ah, eu fui, eu não consegui. Gente, mas você aprendeu, você já está testando, você já está... Então, é importante você entender isso, né? Que essa dica é muito importante. Que qualquer coisa que você faça em recrutamento, na realidade vai fazer para o seu crescimento, porque você vai estar aprendendo e você vai ter a oportunidade de estar desenvolvendo, né, no seu negócio. Então é muito importante você não esquecer disso, né, e não esquecer de fazer. Agora, tem que ter a maneira correta de fazer o negócio, tá? Você tem que fazer da maneira correta. Não adianta você fazer de qualquer maneira, você tem que seguir o passo a passo. O passo a passo é muito importante para que você consiga desenvolver o teu negócio da maneira certa, ok?